Oi, gente! Hoje eu vou falar pra vocês como é que foi que as meninas pararam de usar chupeta. Eu, como mãe, sei o quanto a gente fica tensa com esse momento. A gente não quer, né, tirar as chupetas das crianças porque elas amam muito as chupetas, mas ao mesmo tempo a gente sabe, né, os dentistas falam que é bom tirar antes dos 3 anos e tudo mais. Então eu tava com isso na cabeça, que eu tinha que tirar antes dos 3 anos a chupeta delas, mas de uma forma que fosse zero traumática para elas, que elas decidissem, né, parar de usar a chupeta, que eu não tirasse isso delas. Então, só para deixar claro, eu sempre tento respeitar o momentinho delas, a fase delas, para nada ser traumático, para tudo ser muito conversado. E foi exatamente assim que aconteceu. Quero deixar claro que tudo que eu falar aqui nesse vídeo é a minha experiência própria com as minhas filhas. Acho que não tem certo ou errado nessa situação. Quando eu falei disso no Instagram, a maioria das mães me agradeceram pra caramba, mas teve uma educadora parental que veio me criticar, colocou como pauta lá no Insta dela, acho que pra chamar atenção, sei lá, falando que eu fiz errado, enfim. Mas eu tô aqui porque eu acho que a gente tem esse canal de comunicação, acho que a gente tem essa proximidade, eu tenho essa proximidade com as minhas seguidoras, eu acho que vocês querem às vezes saber como foi essa experiência comigo, até pra ter dicas, enfim, a gente dividir, a gente trocar. Acho que nada disso faz sentido se a gente não tiver esse espaço de troca, né, de conversa entre nós. Então eu vou contar como é que foi, tá? Como eu sabia que antes dos 3 anos eu gostaria que elas parassem de usar chupeta por causa do que as dentistas recomendaram e a pediatra também, quando elas tinham mais ou menos uns 2 anos e meio, eu comecei a conversar sobre isso com elas, tá? Então, antes disso, eu só acho importante dizer que elas só usavam chupetas para dormir. Então, na soneca da tarde e à noite e no carro e avião, enfim, meios de transporte e nas sonecas e dormidas. Elas não usavam assim no dia a dia, quando elas choravam, etc. Elas não tinham esse costume de usar a chupeta, elas nem sabiam que isso era possível. A gente sempre deixou claro para elas que assim, chupeta na hora de dormir ou nos meios de locomoção, porque trazia uma calmazinha para elas e tanto no carro quanto no avião elas sempre dormiam, então fazia parte desse processo da dormida. Mas elas gostavam das chupetas, então nesses momentos elas gostavam bastante de usar as chupetas. Então quando elas fizeram uns 2 anos e meio, eu comprei uns livrinhos. Eu sempre fui muito ligada em livro, eu já contei isso pra vocês aqui, que a gente recorre aos livros muito com as meninas desde que elas nem falavam, desde que elas tinham meses de vida, a gente já lia historinhas pra elas e tal. Elas estão ali comendo, então vocês vão escutar um pouquinho o barulhinho delas. Bom, aí então eu comprei livrinhos, a gente começou a ler esses livros pra elas, mostrando que as crianças, conforme elas vão virando menina grande, que a gente fala, conforme elas vão crescendo, elas vão tirando a chupeta, elas param de usar a chupeta. Então, tanto na escola, os amiguinhos que não usavam chupeta, a gente foi mostrando pra elas. Olha, fulano parou de usar a chupeta. Elas mesmas iam me contando. Ah, o Pepe não usa mais chupeta, sei lá quem não usa mais chupeta. Elas iam me contando, achava muito fofo. E o primo delas parou de usar chupeta. A prima também. E a gente foi falando, olha, tu não usa mais chupeta, a Lelê não usa mais chupeta. Sempre mostrando que conforme as crianças vão crescendo, elas vão parando de usar as chupetas. Isso foi muito legal, porque elas foram vendo que isso acontecia, elas foram relacionando a historinha do livro com os priminhos e amiguinhos que pararam de usar as chupetas. Por isso que eu sempre falo pra vocês, não subestimem os filhos de vocês. Quanto mais vocês conversarem, quanto mais vocês trocarem ideia, mais eles vão entendendo que isso vai acontecer. E eu, judia do jeito que eu sou, sugeri que quando tivesse o Natal e aí tivesse o Papai Noel, porque o Maurício, marido da minha mãe, se vestia de Papai Noel no final do ano. Esse ano a gente não quis que fosse o Maurício, que a gente achou que elas iam perceber. Então a gente contratou um Papai Noel pro Natal da família judaica. Mas enfim, eu sugeri, eu falei, que tal vocês darem pro Papai Noel a chupeta de vocês? Mostrarem pra ele que vocês cresceram e tudo mais. Ele vai trazer uns presentes pra vocês e vocês dão a chupeta pra ele. Aí elas, boa, ficaram muito felizes, empolgadas com isso. Acho que assim, não tem certo ou errado, não tem algo que seja... Assim, não tem uma cartilha, né, com filhos, não tem nada de, olha, tem que fazer desse jeito, não tem que fazer desse, tá? Mas isso foi a forma que a gente fez. Enfim, elas me pediam muito um patinete. Elas falavam, eu quero patinete, quero patinete, quero patinete. E aí eu gosto de dar coisas em datas pra elas, eu não gosto de ficar dando tudo pra elas, porque eu acho que é importante a criança ter essa sensação de desejo, de almejar e querer alguma coisa, né? Então eu falei, olha, legal, vocês podem ter o patinete de vocês. Quando vocês pararem de usar a chupeta, vocês ganham patinete, que tal? Elas falaram assim, ai, boa ideia. Aí, toda vez que elas me pediam um patinete, eu perguntava, vocês já estão prontas pra não usar a chupeta? Elas falavam não. Eu falava, ah, então tudo bem. A hora que vocês estiverem prontas, vocês avisam a mamãe, daí a mamãe vai comprar o patinete pra vocês.
Elas, tá bom, tá bom. Então a gente ficava nessa de trocar pelo patinete e de dar pro Papai Noel. E a gente sempre comentava isso, mas assim, zero forçando elas a nada, sempre esperando o tempinho delas. E eu falava muito claramente, eu falava, quando vocês estiverem prontas, vocês avisam a mamãe? Elas falavam, aviso, mamãe, aviso. E um belo dia aconteceu, elas virarem pra mim e falarem, mamãe, acho que eu já sou menina grande, já não uso mais chupeta. Eu falei, sério? Ela, sério? Eu falei, então tá, era meio que coincidentemente, tava chegando o Natal, mas é porque assim, eu fui conversando com elas, acho que eu fui trazendo tanto o assunto à tona e lendo tanto livro pra elas, e falando sobre o assunto, e falando da troca do patinete, e falando de dar pro Papai Noel, que meio que coincidiu as datas de tipo, tava chegando perto da data do Papai Noel, tava chegando perto da data de eu dar um presente de Natal pra elas, e elas falando que elas estavam prontas pra tirar a chupeta. Então, tudo meio que coincidiu, mas é porque eu fui falando uns 6 meses antes. Então é isso que eu falo pra vocês, não é da noite pro dia, não é do nada vai tirar a chupeta delas, porque eu acho que isso seria traumático. Mas se você for introduzindo o assunto e falando, eu acho que fica mais fácil, mais tranquilo o processo e menos traumático pra criança. Além do livro, eu esqueci de falar que tem a história do Joãozinho, acho que eu já contei isso num outro vídeo pra vocês, que a gente contava a história do Joãozinho com coisas que acontecem no dia a dia delas, para elas se relacionarem com a história do Joãozinho. Então, a história do Joãozinho acontecia quase toda noite, eu contando do Joãozinho que tinha parado de usar a chupeta, que virou um menino grande, que tava pronto, não sei o quê. A cena da historinha era assim, ele deu pro Papai Noel, trocou pelo patinete e à noite pediu a chupeta pra mãe e a mãe falou, Joãozinho, você esqueceu que você deu pro Papai Noel? E todo mundo riu. E aí aconteceu isso, elas falaram que estavam prontas, eu falei, então vamos fazer o seguinte, vai ter o Natal, o Papai Noel vai trazer o patinete de vocês e vocês dão as chupetas pro Papai Noel. Elas falaram, tá bom. E aí aconteceu no dia, eu vou até pôr uma ceninha aqui pra vocês. Aí vocês viram, foi muito gostoso, foi muito fofo e tal. E aí, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês se acalmarem, tá? Depois que elas dão, pelo menos pra mim, na minha experiência, a primeira dormida sem foi a única que elas sentiram um pouquinho mais de falta, que elas falaram, tem chupeta? Daí a gente começou a rir juntas, né? Elas rindo, a gente rindo, falando... Tá maluca? Meio que referenciando a história do Joãozinho, porque elas já começaram a rir. Tô maluca, dei a chupeta pro Papai Noel e tal. E aí uma delas deu uma mini assim reclamadinha do tipo, mamãe, mas eu vou dormir sem chupeta. A gente falou, vai, mas é tranquilo, você vai ver. Abraça. Aí elas perguntaram até, cada uma tem sua naninha, né? Então a Nena tem os totôs, que são os coelhinhos dela, e a Kiki tem o anjinho. Elas perguntaram, a gente tem que dar o anjinho e o totô? Eu falei, não, vocês podem ter pra sempre o anjinho e o totô. A chupeta vai entortando os dentes, por isso que a gente não pode usar por muito tempo. Mas o totô e o anjinho, vocês podem ficar dormindo abraçadinha pra sempre. Então elas abraçaram o totô e o anjinho, dormiram e, gente, depois disso, parece mentira, mas elas nunca mais perguntaram sobre a chupeta. Então foi muito, muito mais tranquilo do que eu esperava. Acho que porque eu também introduzi o assunto muito antes. Então se eu posso dar uma dica pra vocês falem com os filhos de vocês. Comecem a falar muito antes do que a data que vocês pretendem, que vocês acham que é importante que eles parem de usar. E eu acho que daí assim fica muito mais leve, muito menos traumático. A criança entende, ela participa de todo o processo. E foi assim que aconteceu na minha casa. E foi maravilhoso, as meninas ficaram muito felizes. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dessas dicas. E contem aqui nos comentários como é que foi os filhos de vocês. Se já pararam, se não pararam, se vocês estão pensando em parar. Se vocês gostaram das dicas, eu sempre adoro saber e ler os comentários de vocês, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.